Com uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, que você possa nos ajudar com números, com catequese e com humor. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês, não? Uau, como é bonito isso aqui de cima. Confesso para vocês uma coisa, eu tive grandes oportunidades na minha vida. O bom da gente envelhecer na igreja são as oportunidades que Deus nos dá. Eu escrevi num livro, há algum tempo atrás, que a igreja tem algumas coisas que me lembram. Por exemplo, som daquelas senhoras antes da missa rezando o terço. Isso me lembra a igreja católica. O barulho de folheto de missa. Você não encontra em nenhum outro lugar do planeta. Não é isso? E um dos sinais mais interessantes que eu sempre tive, sabe qual foi? A voz do Padre Zezinho. Aonde eu estou, eu ouvi a voz do Padre Zezinho, é a igreja católica. Ele é um sinal vivo da igreja para nós, e é o que ele nos ensinou hoje de modo extraordinário. Queridos, a quem eu não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Aristides Madureira, natural de São Paulo, mas moro em Uberlândia, Minas Gerais. Tá o nosso povo aí do pão de queijo, não é isso que nos chamam? Temos lá a editora Partilha, que desde 2003 produz e publica subsídios de formação pastoral. Algum tempo atrás, com minha área comunicação, preocupado com esta geração alfa que vem chegando à catequese, que precisa ser compreendida melhor, nós escrevemos então o Catequese, como promover o encontro das novas gerações, junto com a Paulina e com a Tami. Padre Domingos Manara também escreveu para a gente, é um especialista em catequese, ele faz o catequese com adultos. E esse daqui, gente, olha, o tempo de partilhar é uma maneira de implantarmos a pastoral do dízimo mirim na catequese. Não como método ou forma de alocação de recursos, não, mas como um modo de podermos educar na espiritualidade solidária. Mas a gráfica não me entregou em tempo. Eu saí de casa às 4h30 da manhã, 10 horas da manhã eles entregaram o material que era para ter entregue no dia anterior. Então vocês vão encontrar aqui os dois primeiros e este daqui, fiquem atentos, porque vamos mandar um exemplar para cada paróquia do Brasil todo posteriormente. A nossa temática será a comunicação, mas eu gostaria de trabalhar não os aspectos técnicos da comunicação, mas a importância da catequese no processo de comunicação. Porque a catequese não apenas comunica doutrina, não apenas comunica dogmas, mas a comunicação mais delicada que existe para as culturas atuais é realizada pelos senhores e pelas senhoras, que é a comunicação das convicções de realidades invisíveis, que é o que nos diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. É a comunicação da fé. Esse é um desafio que merece um cuidado especial, e é sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse, numa dinâmica, poder trabalhar. Porque a igreja existe há 2000 anos, e há 2000 anos a catequese comunica a palavra de Deus. Nós podemos encontrar uma porção de defeitos em nós e naquilo que aconteceu no passado, no tempo. Mas um fato nós logramos êxito, não porque talvez sejamos muito bons, mas porque o Espírito Santo é quem rege, é quem toma conta dessas coisas todas. Então, por esse serviço, por aquilo que vocês vêm fazendo ao longo desses anos todos, recebam nossa gratidão e uma salva de palmas a esse exercício de catequese. Recebam nossa gratidão porque nós sabemos quantas horas você se dedica voluntariamente para poder desenvolver esse trabalho. Nós sabemos quantos dos senhores e senhoras, muitas e muitas vezes, tiram recursos do bolso para poderem manter o seu trabalho de catequese. Nossa gratidão por você sacrificar muito dos seus horários de convívio familiar
para poder se dedicar às nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nossa gratidão por você ter paciência de muitas vezes chegar na sua paróquia de modo voluntário e ainda ser incompreendido. Ou isso só acontece lá em Uberlândia? Não, não é? Então fala aí para quem está do seu lado. Você, parabéns, meu filho, você é um sobrevivente. Não é isso? É um sobrevivente. E há quem pense que catequista é professor de religião. Comunicar a fé é um desafio, principalmente aos tempos que vivemos hoje. E eu gostaria que a gente pudesse resumir isso de alguma maneira. Eu indico para onde isso. Eu e a tecnologia estamos nos desafiando hoje. Caio, me ajude. Foi. Quando nós olhamos para a história da humanidade, há um fato curiosíssimo que precisa ser contemplado, que é como o tempo vem diminuindo entre um grau de revolução humana do outro, gerando um impacto cultural que transforma as pessoas ao nosso meio. Olha que interessante, há 3 milhões de anos atrás, nós tivemos a primeira grande revolução humana, que é reconhecida como a revolução cognitiva. Ao momento em que o homem se percebe capaz de existir, pensar, fazer. E sabe o que ele faz? Ele transforma uma pedra em uma faca. E com aquilo ele consegue se defender, com aquilo ele consegue produzir, rasgar seu alimento. É um avanço tecnológico assombroso para uma humanidade que se assemelhava por demais com os demais animais da natureza. E olha que interessante, ele precisa de 2 milhões de anos para poder chegar na sua grande revolução, que há 1 milhão de anos atrás, quando pela primeira vez ele preparou o seu alimento no fogo. Não é curioso que o que nos separe de um chimpanzé é o fato da gente ter cozinha dentro de casa? Um chimpanzé e um ser humano só tem 2% de diferença de DNA. Dentro desses 2% está o fato de podermos cozinhar o nosso alimento. Se você é cozinheira ou cozinheiro, bate no peito e fala assim, graças a Deus eu não sou um chimpanzé. Não é assim? Você já ultrapassou essa fase. O que vai acontecer ainda com a revolução cognitiva? Nós vamos nos descobrir colaboradores e de modo coletivo, o que nos distingue de todos os demais animais. Se nós pegássemos, por exemplo, 2.000 chimpanzés e botássemos aqui dentro, com toda certeza teríamos um caos, porque eles lutariam por hierarquia, por direitos de espaço, etc. e tal. Pois nós temos aqui quase 2.000 pessoas e nós conseguimos, mesmo não conhecendo uns aos outros de modo profundo, viver em paz. Esta é a grande revolução que nos distingue dos demais animais. Apesar de que, de vez em quando, a gente encontra umas figuras meio parecidas com chimpanzé, mais do que com ser humano. Não é assim? Que não respeita espaço, que não respeita isso, que não respeita aquilo. Olha que interessante. Depois veio a agricultura, e a agricultura foi a terceira revolução humana que mais desenvolveu a sociedade, porque ela permitiu a formação das cidades, o desenvolvimento das leis e de convívio, leis jurídicas, a ética, a moral, a cultura da gastronomia, da roupa. Eles não precisavam mais viajar em busca de alimento, agora eles produzem o seu próprio alimento. E olha o que me chama a atenção, que é o que nós vamos dizer que é a marca do tempo nisso. A agricultura, meus queridos, precisou de 10.000 anos para nos gerar ou trazer a época da Revolução Industrial, que foi essa transformação ou a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, o que muda a humanidade de modo indelével. Mas esta quarta revolução humana precisou apenas de 200 anos para gerar a era que nós vivemos hoje. E esta nossa era não precisará de 50 anos
para nos gerar ou nos colocar na era da inteligência artificial. Hoje, nós já estamos sendo inseridos aos poucos nesta realidade da inteligência espiritual. Perdão, da inteligência artificial. Quando, por exemplo, quem veio para cá e veio sendo guiado pelo GPS, ele sabe mais sobre o caminho que você fez do que você mesmo. Hoje, cada vez que você entra no Facebook e coloca um like, em algum lugar você, e aquele gosto seu virou um algoritmo que está sendo acumulado e que será usado. Para quem usa o iPhone, por exemplo, e tem ativado a Siri, que é uma voz muito simpática, que bate papo com a gente no celular, quando você fala para o teu marido à noite, eu brincava ontem com a Filomena, quando você brinca, está falando com o marido à noite, Benzinho, o que você acha da gente fazer uma outra lua de mel no Chile? No dia seguinte você acorda e você abre seu computador, está assim, promoções de hotel no Chile. Por quê? Porque existe hoje uma rede de informação, de dados, que nos acompanham. Máquinas sabem mais a nosso respeito do que nós mesmos. Hoje, sabe o que nós estamos fazendo? Aquilo que foi responsável pela nossa evolução, que é a cognição, que é a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, está sendo hoje terceirizada aos equipamentos, com a automação das máquinas. Estamos ensinando as máquinas a pensar por nós. Agora, o que isso causa de impacto na gente? Nessa velocidade estonteante, eu falava para o CONASPA, o Congresso das Secretárias, vai passar isso aqui para frente? Como é que vamos? Eu vou pedindo para vocês, vocês vão passando. Vamos lá, ver se vai. Pode mais uma vez. Isso. Esta mudança toda, eu falava no CONASPA, eu estou com quase 60 anos de idade. Então, a minha geração, tudo que é equipamento precisa ter botão. Ou para apertar, ou para virar, ou para empurrar. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe como é que funciona isso. Não é isso? Quem é que se lembra aqui da televisão, quando você estava assistindo, de repente aparecia uma barra no meio dela, assim. Vocês lembram disso? Aí você levantava, atrás dela tinha um botão chamado vertical. Aí você ia... vocês são velhos também, não é isso? Graças a Deus eu não estou desamparado. Aí chega pelo correio o meu celular. Estava tão aguardado o celular. Quando eu abro o meu celular, aquela desgraça não tinha um botão. Era ele olhando para mim, eu olhando para ele, eu assim, como é que isso funciona? Meu irmão é deficiente físico, casou-se com uma deficiente visual e eles tiveram nenê e sou eu que tomo conta desse nenê. Aliás, para registro, eu sou solteiro, porque uns nascem inteligentes, outros nascem para casar, não é isso? Mas Deus me deu a alegria de poder adotar 2 filhos. Meus filhos já se casaram, eu sou avô de 6 netos. E agora eu estou tomando conta do meu afilhado. E quando eu mostrei para o meu afilhado o meu aparelho de telefone, a primeira coisa que ele fez foi levantar o dedinho e bater na tela. E eu falei assim, Jesus, como é que ele sabe disso? Eu não sei. Eu fui pegá-lo na escola, ele com 3 anos, eu botei ele sentado na cadeirinha, ele falou para mim assim, padrinho, é imprescindível que você me leve ao shopping hoje. E eu olhei para trás, rapaz, você lá sabe o que significa essa palavra? Ele fez assim, mais ou menos, mas eu sei que o senhor tem que me levar. A grande verdade é, com um celular na mão, nossas crianças têm mais informação do que a Apollo 11 teve para poder ir para a Lua. Só para vocês terem uma ideia do que significa. E Zygmunt Bauman vai nos dizer, a velocidade com que os eventos ocorrem, ela é tão grandiosa que vivemos hoje uma cultura líquida. Ela se esvai pelo dedo. Eu brinco sempre porque na casa da minha mãe, no quarto dela, tem uma penteadeira que não é nem vintage mais. Minha mãe está com 60 anos de casado. Aquilo é peça de museu ainda, mas ela não abre mão daquilo de jeito nenhum. E ela fala assim, isso aqui é uma peça de quando eu me casei. E eu fico me perguntando, quem é que vai se casar hoje que compra alguma coisa na esperança de que aquilo vai durar 60 anos? Você compra um guarda-roupa hoje, se você espirrar perto dele, ele empena. É ou não é desse jeito?
É um absurdo. Se você mudar de parede, a perna dele tomba para o lado. Por quê? Porque as coisas não foram feitas para durar tanto tempo. Elas foram feitas para serem ligeiras. A moda, as coisas vão ser alteradas muito rapidamente. E é isso que Bauman vai nos dizer. Ao ponto de Luc Ferry, secretário de Educação, e um grande filósofo francês, dizer no seu livro Anticonformista: nós hoje vivemos uma cultura de uma espiritualidade sem fé. Nunca houve uma preocupação tão gritante com a natureza quanto a que vivemos hoje, e é uma preocupação legítima. Mas diminui cada vez mais a preocupação de pais e padrinhos. Nossos filhos alcançarão a salvação? Meu filho vai conseguir reconhecer a voz de Deus dentro dele? Eu estava com a minha sobrinha na missa e eu a levei comigo na comunhão. E quando ela falou assim: o que foi isso que o senhor comeu? Eu falei: esse é o corpo de Cristo. Ela fez assim: que nojo, padrinho. Aí eu falei assim: eu devia ter explicado isso melhor, eu não fui um bom catequista. Não é isso? Eles têm uma dinâmica de ser, de pensar diferente. Quando nós hoje falamos de espiritualidade, é preciso compreender que isso não tem relação com religiosidade. Espiritualidade é ciência de si, do outro e do meio. Agora, uma espiritualidade de fé é uma consciência de si, do outro, do meio, com Deus. E isso muda tudo. Essa perspectiva ganha uma nova dimensão. As crianças, quando chegam hoje na catequese, toda a existência delas está voltada para as realidades visíveis. E o que você vai tentar passar para ela são realidades invisíveis. Porque é isso que nos diz Hebreus, não é? Fé é a convicção em uma realidade que não se vê. Para eu entender então o que é fé, antes eu preciso entender o que é realidade. E realidade, como nos disse aqui Padre Zezinho, é tudo aquilo que foi proclamado pela palavra de Deus. Fiat, faça-se a luz. E Deus criou uma realidade visível. Mas quando Jesus diz: quando 2 ou mais estiverem em meu nome reunidos, eu estarei entre eles. Nós hoje somos mais, muito mais do que apenas 2. A nossa fé nos permite tocar a existência desse Cristo entre nós. Conseguimos nos reconhecer como filhos e filhas de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha. Olha para trás também. Se você não souber o nome da pessoa, pergunta o nome dela, né? Porque essa história da gente falar que é irmão, mas ninguém conhece ninguém, isso não pode. Obrigado você, querido. A pergunta é: você ama essa pessoa que está do seu lado, atrás, na frente, como irmão, como irmã? Sim ou não? Porque se a gente ama, a nossa maneira de conviver é outra. Até Caetano Veloso sabe disso quando ele canta Peninha, não é isso? Quando a gente ama, é claro que a gente... Jesus, que dízimo desafinado é esse? Quando a gente ama, é claro que a gente fala que me ama só. Ou você me engana ou não está. Ou não estamos amadurecidos. E aí entra tudo aquilo que o mestre Zezinho nos falou agora. É reconhecer a palavra, entender, saber que o que nós precisamos estar com as crianças é vivenciar com elas as experiências. Crianças hoje aprendem não com aquilo que nós falamos para elas, mas com aquilo que nós representamos para elas. É aquilo que nós vivemos, a maneira com que nós falamos, a paixão com que nos envolvemos, como nos diz o documento de Aparecida no item 244. O que enchia os discípulos de assombro? O modo de falar de Jesus, a maneira de Jesus os acolher na sua realidade. Vai ser um pouco do tema que nós vamos falar às 16h, para compreendermos essa nova cultura. Nós temos hoje um autor de 30 e poucos anos, se vocês não leiam, que é o Yuval Noah Harari, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, e agora 21 segredos para o século 21,
que vem influenciando grandes formadores de opinião. É inclusive livro de cabeceira do Papa Francisco, mencionado por ele agora no México. Porque ele nos traz uma contribuição, mas nos traz algumas preocupações. E ele nos diz: não sabemos pela primeira vez na história o que ensinar para os jovens. O único defeito do Harari é ser ateu. Porque se ele conhecesse Jesus Cristo, ele jamais escreveria essa frase. Se ele soubesse que nós não somos apenas reduzidos às realidades visíveis, ele saberia que podemos ser projetados pela fé às realidades invisíveis. E Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, vai nos dizer o que, cardeal, né? Ele vai nos dizer o que? A fé não apequena o homem, pelo contrário, o torna melhor, porque faz com que ele transcenda. E esta realidade é a realidade que a catequese hoje tem para nos oferecer. Ao longo desses 2000 anos, queridos, o que é que resultou daquilo que o vosso trabalho vem realizando? E é curioso que algumas pessoas às vezes olham para a igreja e dizem que a igreja pouco faz. Alguns ainda falam aquelas bobagens: por que a igreja não vende tudo que tem e não distribui aos pobres? Não é verdade? Vocês já ouviram essas bobagens? Eu estava no interior do Goiás fazendo uma experiência a respeito do dízimo numa paróquia e fui almoçar na casa de um paroquiano que me chamou para almoçar lá, e a filha deles é anti-igreja e me pergunta assim: ô missionário, o padre faz o que exatamente quando não está celebrando missa? Sabe o que a mãe dela respondeu? Ô minha filha, ele faz aquelas rodelinhas que a gente come na missa. Eu falei assim: gente, eu vou comer aqui e fugir dessa casa, não é isso? Porque quem imagina um trem desse tem muito pouca informação da igreja. Mas será que a culpa é deles? Será que a culpa não é nossa? Amados, olha que números curiosos. Em 2016, no Dia Mundial das Missões, na Santa Sé, a agência Fides de Notícia, nos revelam alguns números que trazem para a gente um orgulho de ser católico, uma alegria de pertencer a essa igreja que é extraordinária. Aonde está em roxo aqui, é onde o cristianismo está presente no planeta. Se vocês observarem, inclusive nas pequenas ilhotas, nós somos os únicos a estarem presentes em todos os rincões deste planeta. A Igreja Católica Apostólica Romana, é isso mesmo, está presente através de padres, freiras, leigos e leigas, em rincões que ninguém deseja estar. Eu já tive a alegria de poder fazer missão subindo os Solimões ou o Amazonas, e é água e mato, mato e água, água e mato, mato e água, e de repente aparece uma cruz. E fala assim: mas o que é isso aqui? É uma comunidade católica, nós estamos lá. Tive a oportunidade de estar na África, em regiões onde você menos espera. Nasce, surge uma fé forte, alegre, um vigor de evangelização extraordinário, que é para o mundo hoje testemunho, e isso significa a presença da nossa igreja também lá. Somos hoje no planeta, meus queridos, 2 bilhões, 107 milhões de cristãos. Destes, 1 bilhão, 210 milhões católicos, apostólicos, romanos. O que completam os 2 milhões estão distribuídos em mais de 2.500 denominações evangélicas. Este número faz com que a Igreja Católica Apostólica Romana seja a maior instituição religiosa e de caridade do planeta. E o mais curioso, nenhuma destas 1 bilhão 210 milhões de pessoas chegaram ao sacramento da comunhão sem terem passado pelas vossas mãos. Então, uma salva de palmas ao vosso trabalho. Fazia uma entrevista comigo pouco antes da gente entrar e dizia: dentro desses 30 anos de missão que você tem, com relação à catequese, qual é o seu maior feito? E eu falei assim: o maior feito foi eu ter sido catequizado. Foi eu ter conhecido uma catequista apaixonada por Jesus Cristo.
ela fez com que eu também me apaixonasse por Ele. Ela fez com que eu quisesse, desejasse conhecê-lo cada vez mais. Hoje eu atribuo a minha missão ao chamado de Deus. Um dia desperto pela minha catequisa, lá em São Carlos, no interior de São Paulo, quando eu ainda criança. E o que fazem esses cristãos todos que passaram pelas vossas mãos? Olha que interessante. Só na área de educação, nós temos 73.263 escolas maternais e atendemos hoje a 6.700.900.000 alunos. 96.822 escolas primárias para 32.254.000 alunos. 45.699 institutos secundários e atendemos a 19,5 milhões de alunos. Além de acompanharmos a 2.300.000 alunos em escolas superiores e outros 2.700.000 em escolas universitárias. Eu pergunto, vocês conheciam esses números? Vocês sabiam disso? Pois é, olha que coisa curiosa. Quando somos batizados, a primeira coisa que aprendemos é: a partir do batismo, fazemos parte do corpo da igreja. Aonde a igreja está, aí estamos nós. Aonde nós estamos, aí está a igreja. Essas escolas todas e essa nação enorme de pessoas, nós atendemos espalhados pelo mundo todo, nós estamos presentes. Olha que coisa curiosa. Nós temos hoje aproximadamente 116 campos de refugiados no planeta. A nossa igreja, meus queridos, é a única a estar presente nesses 116 campos de refugiados. E vamos lembrar, 40% deles não são compostos por cristãos católicos, mas por descendência árabe muçulmana. E por que nós estamos lá? Porque a igreja, ela defende a vida e o gênero humano. Ela não está lá para fazer tribo, ela não está lá para angariar gente, ela está lá para socorrer as necessidades do homem. É isso que se faz com essas escolas todas. E é só isso que nós fazemos? Não. Vejam, opa. E agora? Tem jeito de voltar lá? Nós temos hoje, meus queridos, na área social, 611 leprosários. Nós temos milhares de hospitais, 6.500 hospitais, 35.270 clínicas de recuperação. Nós hoje atendemos só na área de pré-maternidade, pelo mundo afora, 17.230 institutos. São números muito expressivos, que se todos os católicos soubessem, bateriam no peito e diriam: eu tenho orgulho de ser católico. Vocês não acham que esses números deveriam ser divulgados? Num mundo de algoritmos, onde a informação é o que há de mais importante, vocês sabem que tem acontecido um fato curioso em todo canto que eu vou? Às vezes em assembleias diocesanas, eu pergunto para os padres, eu pergunto às vezes para os leigos: quantas crianças tem na catequese? Ninguém sabe. Quantos voluntários nós somos? Ninguém sabe. Quantas horas nós evangelizamos em nossas paróquias por mês? Ninguém sabe. A quantas famílias nós atendemos? Mas talvez vocês saibam me responder uma coisa: por que quando a gente vai no supermercado, a gente só encontra ovo de galinha, nunca encontra ovo de pata? A Filomena está aqui, é lá de Naviraí, é dona do supermercado. Cadê você, Mena? Mena, por que nós temos tanto ovo de galinha e tão pouco ovo de pata? Vocês sabem por quê, gente? Porque a pata bota um ovo desse tamanho, sabe Deus como aquilo sai dela. O que ela fala no final? Quen. A galinha bota um ovinho desse tamanho, é não é não? Fala para quem está do seu lado, você tem que virar galinha. E se for homem que está aí, você fala para ele: solta a franga, desgraça. Não é isso? Por quê? Nós trabalhamos na igreja feito maluco.
Chega no final, o que a gente faz? Quen. Nós não comunicamos o povo que nós fazemos. E aí o povo fica achando que padre só celebra a missa, que nós não fazemos nada. Eu vivo numa região, quem vem da nossa região do Triângulo Mineiro sabe, onde o Chico Xavier é muito querido. E é comum ouvirmos católicos dizendo: os espíritas fazem tanto mais do que nós. Os espíritas são tão mais caridosos. É porque não conhecem esses números. Então, meus queridos, saindo daqui, o que nós vamos fazer? Anunciar. Gente, é ser galinha no bom sentido, pelo amor de Deus, hein? É só no anúncio, não é isso? A grande verdade é isso. Será que eu consigo agora? Vamos lá. Olha que bonito isso. 5.034 hospitais, 16.627 dispensários, 611 leprosários, 15.518 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes, 9.770 orfanatos. Nós temos 3.896 centros de educação e reeducação social, 38.256 instituições de todo tipo. Agora, olha que números curiosos são esses. Me ajudem, passando, só um. Nós temos 5.200 bispos no mundo hoje. Nós só temos 413 mil padres, 78 mil religiosos, 609 mil freiras aproximadamente, 41 mil diáconos. Se somarmos todo o clero, dá menos de 1% do contingente de católicos do planeta. Isso significa o quê? Que quem realiza junto com eles, sob orientação de nossos bispos, nossos padres, religiosas e religiosos, são quem? Os leigos. Por isso fala para quem está do seu lado: que igreja linda que você está fazendo. Parabéns por isso. Pode dar uma salva de palmas para essa igreja mesmo, né? Eu tenho diálogo com todas as religiões. Não tem nenhum problema com elas, nem com os seus membros. Absolutamente nenhum. Mas se eu tivesse que escolher, 1000 vezes eu escolheria ser católico apostólico romano. Vocês sabem que eu encaro a igreja católica como eu encaro minha mãe. Minha mãe, quando casou, pense numa mulher bonita. Quem é mais antigo vai lembrar de uma atriz americana chamada Hedy Lamarr. Ela fez a Dalila de Sansão e Dalila. Linda, pois minha mãe era mais bonita do que ela. Uma cinturinha assim, você podia pegar. Eu fiquei, quando eu olho a fotografia da minha mãe, eu sei porque que meu pai caiu de 4 por ela. Hoje minha mãe está com 80 anos. A cintura dela está dessa largura. Não é isso? O rosto dela está todo sulcado. Está todo marcado. Hoje ela sente dores para todo canto. Hoje ela tem papada embaixo do braço. Hoje ela levanta com uma certa dificuldade. Mas para mim, ela continua a ser a mulher mais linda do mundo. Quando eu olho para a igreja, eu reconheço suas rugas, suas falhas. Eu não sou alienado das dificuldades que nós temos, dos escândalos que causamos. Mas eu sei que muitas daquelas marcas e cicatrizes fui eu que deixei ali. Com o meu pecado, com a minha impaciência, com a minha forma de não acolher muitas vezes. Eu trouxe para dentro da igreja e ela me acolheu com todas as minhas fragilidades. E essas minhas fragilidades, como também as minhas intempestudes da adolescência, sulcaram o rosto da minha mãe. Hoje também os meus pecados sulcam a face da minha mãe, igreja. Então, nós éramos em 2016, 3.264.768 catequistas na ativa. E vamos lembrar, uma vez catequista, sempre catequista. Mesmo que você passe para outra pastoral, nunca mais você deixa de ser catequista. Então, em 2016, nós tínhamos esse número de catequistas na ativa, mas nós tínhamos talvez o triplo, o quádruplo,
que estavam atuando em outras pastorais, em outras áreas da igreja. Quando nós damos uma olhada no tempo, é importante para a gente reconhecer, e Harari nos ajuda a fazer isso, quando ele fala, vencemos algumas agendas humanas importantes. No século XVI, por exemplo, 6 milhões de franceses morreram de fome por falta de alimento. 54% da população da Finlândia, face ao rigoroso inverno que eles tiveram naquela época, morreram por falta de alimento. Ao ponto de fazer e produzir alimento ser incluído na pauta humana, onde não pudesse jamais acontecer catástrofe como aquela. E é curioso, porque hoje, meus queridos, já não se fala mais em fome, mas em insegurança alimentar. Porque fome é a falta de alimento, insegurança alimentar é falta de política pública. Porque hoje nós produzimos mais alimento do que somos capazes de consumir. Nós temos 938 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar, mas nós temos mais de 3 bilhões de obesos no planeta. Se você der uma olhadinha do lado, você vai ver o tanto que alguns estão comendo. E estão aqui sentados doidos para sair para almoçar. Então é importante para a gente ter isso. A peste, a gripe varreu a Europa. Hoje, meus queridos, nós continuamos a ter doenças, mas nós temos um corpo científico que combate de modo eficiente elas todas. Nós tivemos a gripe da chikungunya, da dengue, pois olha, nós não fomos dizimados como alguns pensaram. Por quê? Porque o corpo científico está aí. Nos últimos meses, a cura para o Alzheimer já foi anunciada. A cura para o diabetes já foi anunciada. Nós hoje temos equipamentos que conseguem mapear o genoma humano de modo completo. Aí a gente se pergunta, por que é que tantas pessoas ainda morrem em filas de hospitais? Por falta de políticas públicas. Isso é responsabilidade nossa. E por isso a igreja, de modo responsável no Brasil, lança para a campanha da fraternidade, fraternidade políticas públicas. E é importante que nós, catequistas, estejamos inseridos nesses processos, porque isso fala a respeito do bem humano. Hoje eu pergunto, quem é que acordou hoje pela manhã preocupado? Uau, será que a Argentina vai invadir o Brasil hoje? Alguém levantou preocupado com isso? Mas essa era uma preocupação comum na Idade Média. Eles não sabiam quando, mas sabiam que em algum momento suas terras, suas casas seriam tomadas, porque era assim que funcionava. Hoje, meus queridos, nós vencemos isso com mesas de negociação de paz. Nós vimos recentemente Trump e o Xi Jinping lá da Coreia do Norte, numa discussão medonha, faz, não faz, eu vou jogar minha bomba em você, a minha bomba é maior que a sua, não a sua. Os dois apertaram as mãos porque chegaram a partir de sanções políticas a um acordo de paz. Nós vencemos isso. Por que temos ainda então focos de guerra pelo mundo afora? Porque ainda persiste um lobby da indústria bélica, porque produz arma, precisa vender essas armas. E armas não são utilizadas senão em focos de guerra. Há interesses políticos e falta de políticas que de fato contemplem o homem, o ser humano, este ser que pensa e que colabora no coletivo. Em contrapartida, nós temos hoje algumas novas agendas. Primeira delas, imortalidade. Vocês já perceberam que ninguém mais quer envelhecer? Algumas pessoas perguntam para mim assim, Aristide, você está com quase 60 anos, mas você está todo ainda, não tem muita ruga. Minha filha, tudo que eu dou de dízimo eu compro em creme. Porque agora você vai no mercado, você tem creme para a volta do olho, para a papada. Se o trem está despencando, ele levanta, não é isso? Se a testa começa a pender para um lado, você mete botox. Tem mulher que eu encontro, o seio dela está aqui embaixo, na outra semana está duro, vibrante, olhando para cima. O que é isso? Silicone. Ela faz isso, está certa ela. Hoje nós temos uma infinidade de recursos para prolongar nossa vida. Para vocês terem uma ideia, alguns cientistas dizem que as gerações que nasceram a partir de 2010 têm grande possibilidade de viverem até 120, 130 anos. Há um japonês cientista mais maluco que diz ele o seguinte, você vai entrar num bar, vai ter uma moça muito bonita sentada no balcão e você pergunta, qual é o seu nome? Patrícia. E quantos anos você tem? 250. Tamanha revolução que isso vai fazer. E é verdade,
Nós já estamos vivendo uma realidade bastante avançada com relação a isso. A outra agenda é o quê? A tal da felicidade. Todo mundo agora é obrigado a ser feliz. Ninguém mais. Você nasceu para ser feliz, então seja feliz. Minha irmã levou meu sobrinho, 14 anos, para terapia. E aí ela me liga, Aristides, o terapeuta está indicando uns remédios tarja preta para o meu. Por quê? Porque diz que ele está precisando. Minha filha, ele tem 14 anos. Ele é adolescente, isso é uma doença que passa. Ah, mas ele vai se sentir melhor à base de química. Nós estamos enfiando remédio no povo para o povo poder se sentir feliz. As pessoas não conseguem lidar com a dor, com o pranto, com a perda mais. Há 3 anos atrás, um bando de jovens num shopping estava entrando num caos, parecia um grupo de chimpanzés. Por quê? Porque uma juíza do Rio de Janeiro mandou bloquear o WhatsApp. Eles entraram em pânico, porque não conseguiam mais estar conectados. Olha que coisa curiosa. Não se sabe lidar com o não. Eu brinco, eu lia na Folha um dado horroroso de estranho, que dizia o seguinte: 84% das mulheres não alcançam o orgasmo. Eu falei assim, credo, que pobreza de... Na página seguinte, o culpado são os homens. Eu falei assim, Jesus, e nós é que temos culpa disso ainda. Aí vai explicar, porque a mulher tem dentro dela um ponto G. Eu falei assim, Jesus, descobrir outra coisa. E eu então fiquei pensando, na busca pela felicidade, eu vou montar um empreendimento novo. Vocês me perdoem, não gravem isso. E se gravarem, não publiquem, não é? Eu vou criar um GPS pro piu-piu, não é isso? Na hora da relação faz assim, vai para a direita, meu filho, entre na esquerda, sobe um pouco, o ponto G está mais à frente, não é isso? Porque não tem cabimento trem desse mais. É uma coisa de maluco, essa obrigatoriedade que nós temos de ser felizes. Não, é importante a tristeza, ela não tem utilidade de modo prolongado, mas ela nos ajuda a refletir sobre os momentos de alegria. Dercy Gonçalves, uma humorista brasileira, dizia: é curioso que a felicidade nunca é mensurada, mas a tristeza é. E ela explicava para o Jô Soares da entrevista. As pessoas diziam assim, ontem eu estava triste. As pessoas nunca dizem, mas anteontem eu estava feliz. Eu passei uma semana horrorosa, assim, e o resto do mês? Ela só mensura a tristeza, ela nunca mensura a alegria. É preciso mudar o foco, a visão. Nossas novas agendas serão vencidas por nós. Principalmente se compreendermos o que elas significam e qual a dinâmica delas conosco. A catequese evoluiu ao longo desses 2000 anos. Nós migramos de lá dos anos 100, de termos que trazer pessoas pagãs para o convívio de uma nova religião que surgia, a uma evangelização para crianças hoje. Qual que é a atual agenda da catequese? Quais são os desafios que precisam ser vencidos, queridos? Este encontro foi idealizado pelo Fábio, pela Chiara, que aliás fiquem em pé, por favor. O Fábio está lá no cantinho. Uma salva de palmas para esses dois. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, os dois é que são responsáveis por tudo isso, junto com uma equipe maravilhosa que trabalha com eles. Há anos eu venho para cá e o Fábio e a Chiara falam assim, nós queremos fazer um encontro para catequista, nós queremos fazer um encontro para catequista. E é impressionante, tudo que esses dois falam que vão fazer, eles fazem. E não ficou lindo esse encontro? E vou dizer uma coisa para vocês, vocês não viram metade da missa. O que tem por vir é muito mais. Agora, o que eu quero deixar para vocês é, virão aqui palestrantes extraordinários. Não pensem dentro da caixa. Não venham para cá sentados falando assim, eu quero provar que aquilo que eu faço na minha paróquia é que está certo. Eu vou mostrar para esse fulano que veio aqui comigo que ele está errado, que sou eu que estou certo. Não, não. Vamos esquecer tudo que a gente faz. E vamos pensar fora da curva.
Vamos ir para além, vamos ouvir e saber o que nós vamos fazer. Não vamos ficar com aquele coração armado em dizer assim: isso aqui se eu levar lá para minha paróquia, o padre nem deixa eu pensar. Se eu levar isso aqui, alguns vão dizer para mim: não, isso aqui não funciona. É curioso, eu não sei na paróquia de vocês, mas lá em Uberlândia, nós temos umas pessoas que são cacique de igreja. Não é verdade? Eles mandam e desmandam na igreja. E tem um fenômeno com esse povo: essas desgraças não morrem. Não morre isso. Se você quer viver longamente, parece que tem que virar cacique de igreja. Então, eles ficam ali perturbando a gente. Pois nós temos que ter paciência e vamos vencer essas coisas todas. Vocês vão ouvir muitas coisas, técnicas, tecnologias, oportunidades, metodologia, linguagem, marketing e assim por diante. Mas eu gostaria de deixar para vocês 2 memórias que a gente não pode se esquecer jamais. E eu encerro a minha colocação com essas 2 memórias. A primeira delas é: somos discípulos missionários de Jesus. É o que nos diz o documento de Aparecida. E é um binômio. Vamos lembrar, não está escrito lá discípulo e missionário, não, é discípulo missionário. Antigamente poderiam dizer assim: sou católico não praticante. Hoje não pode mais. Mas aí eu fui pesquisar e um pastor batista que tem um programa chamado Numa nos Estados Unidos explica isso brilhantemente. E ele nos lembra o quê? A escolástica judaica, a educação dos meninos, sobretudo a alfabetização, se dava em cima da Torá ou do nosso Pentateuco. Eles aprendiam a ler na Sagrada Escritura. E os rabinos, os mestres, ficavam de olho naqueles meninos para perceber qual deles conseguia fazer uma interpretação diferente acerca da palavra de Deus. Qual deles poderia ser um dia também um rabino. E quando ele encontrava uma criança dessa, ele escolhia essa criança. E ela não voltava mais para casa depois do primeiro processo de alfabetização. Ela permanecia na escolástica, sendo agora orientados pelo rabino. Quando uma criança dessa era escolhida, a família judia fazia uma festa. Por quê? Doravante, seu filho será tratado com maior deferência dentro da comunidade judaica. E na Mishnah judaica, o livro mais lido pelos judeus depois da Torá, há uma saudação linda que diz assim: que a poeira do mestre te cubra. O que queria uma família judia dizer com aquilo? Vocês podem observar que o rabino usava roupas longas, não tinha concreto ou cerâmica na época. Então, na medida que ele andava, levantava uma poeira. Mas para a poeira desse mestre cair em cima de você, você tem que estar muito próximo. Então, quando dizia que a poeira do mestre te cubra, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que você esteja tão próximo do mestre, que a poeira dele caia sobre você. E para você estar próximo dele significa que ele te chamou a estar com ele. E se ele te chamou a estar com ele, é porque ele continua a encontrar em você o mesmo que o despertou lá atrás na primeira escolha. E o Senhor vai nos dizer a cada um de nós: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Fala para quem está do seu lado, que a poeira do mestre te cubra. Não é isso? Um outro aspecto é esse daqui. Lá na tradição semítica, quando um pai já idoso via que seu filho não se casava de jeito nenhum, ele tinha um recurso, que era de ir entre os seus servos e escolher um que lhe pudesse fazer um trabalho, que esse trabalho fosse buscar uma noiva para seu filho. E é isso que vai acontecer em Gênesis, no capítulo 24. Abraão, preocupado porque Isaac nada de querer se casar, chama Eliezer, um dos servos mais de confiança seu, para se tornar então o amigo do noivo. Era esse o título. E o que acontecia de modo imediato? Ele deixava de ser escravo, colocava um calçado nos pés,
passava a viver dentro da tenda, sentava-se para comer com o seu senhor. Nunca mais Abraão levantará a tenda sem comunicar aquele Eliezer. Doravante, lá no passado, servo, escravo, agora um membro da família, cujo título, o amigo do noivo. Eliezer, felicíssimo com isso, então, vai nos cofres de Abraão e pega lá o que precisava para poder ir atrás de uma noiva. E vai cheio de recomendações de Abraão. Olha lá, você não me vá a qualquer lugar, não me traga qualquer mulher. Escolha bem, traga do meio do nosso povo. E é isso que ele faz. Quando vai se aproximando da região, ele para num poço e diz: Senhor, Deus de meu amo Abraão, tem uma missão para realizar. Se aparecer uma mulher aqui no poço e eu disser para ela, tenho sede, e ela me disser, enquanto o senhor bebe, vou dar de beber aos seus animais, eu saberei, Senhor, que essa é a tua escolhida. E nisso aparece, segundo a Sagrada Escritura, uma mulher linda e farta. Eu sei. Toda vez que eu lembro de Rebeca, eu imagino que ela devia ter uns seios enormes, não é isso? Aparece Rebeca linda e farta. E ele diz, tenho sede. E ela fala, enquanto o senhor bebe, vou dar de beber aos seus animais. E nesse momento ele fala, já sei qual é a vontade de Deus, agora eu preciso fazer a minha parte. Ela se senta ao lado dele, ele enfia a mão na bolsa e dá um bracelete de pedras para ela. Vocês já viram mulher para joia, como é que é, não é isso? Uau, mas que joia mais linda essa! E ele diz para ela, se você achou essa joia linda, linda e preciosa, é a joia que ficou na casa de meu senhor, tão preciosa que eu não podia andar com ela. Ela ia devolvendo a pulseira, ele estrategicamente enfia na bolsa e tira o colar e um brinco de nariz. Aí ela enlouqueceu. Jesus, é um conjuntinho! E aí ele fala de novo. Ele falou tanto de Isaac para Rebeca que ela ficou enamorada dele. Ela topou então ir embora com ele. Ele negocia o dote com o irmão dela e a leva embora. Quando eles estão chegando na terra de Abraão, Isaac está voltando de um acampamento e está acampado no deserto do Negueb. E o Aristides intervém na Sagrada Escritura. Rebeca cutuca Eliezer e fala assim, menino, quem quer aquele pedaço de mau caminho? E aí está escrito na Sagrada Escritura, cobre-te com teu véu, aquele é o tesouro do qual eu lhe falei. Ele desce e vai até Isaac. E o Aristides escreve na Sagrada Escritura, Isaac, se você souber que pitel que eu te trouxe que está embaixo daquele véu. Ele começa a falar então de Rebeca para Isaac. Ao ponto de Isaac, quando se aproxima de Rebeca, ele já está tão enamorado, tão apaixonado, que quando ele pega na mão de Rebeca, ele a leva para a tenda. Nove meses depois nasce Esaú e Jacó. Queridos, nós somos apenas amigos do noivo. Certa feita, os discípulos de João Batista falaram para ele, João, depois que você batizou esse Jesus, os discípulos estão indo embora com Jesus. E João Batista vai dizer, que alegria pode ser maior para o amigo do noivo do que ver o noivo com a noiva. Que alegria pode ser maior para um catequista. Uau! Um dia eu eduquei na fé essa porqueira do Aristides. Olha ele pregando hoje. Ela pode ter segurança de que ele me entregou para o noivo. Eu estou ao lado do Senhor hoje. Que alegria pode ser para um catequista senão isso. Não é quando as crianças estão ali recebendo a primeira comunhão que você deve ficar emocionada. Quando você souber que à noite, na solidão do quarto dela, ela bota o joelho no chão e fala assim, papai do céu, eu amo você. Toma conta do meu papai e da minha mamãe. Porque quando você fizer isso, você fez acontecer da noiva estar com o noivo. Então, queridos, apesar de tudo que nós vamos ver aqui, duas coisas não se esqueçam. Somos amigos do noivo. E que a moeira do mestre vos cubra. Que vocês nunca deixem de ser chamados por ele. Porque um dia ele os chamou pelo nome.
pois que vocês estejam tão próximos dele, que a poeira dele vos cubra. E para encerrar, uma frase que eu acho linda do Papa Francisco, e que não vai para frente, foi. Vamos ler juntos? Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Queridos, muitíssimo obrigado. Tenham todos Aristides, um encontro frutuoso. Aristides Madureira, editora A Partilha. Uma salva de palmas ainda mais forte. Que a poeira do mestre te cubra. Agora você fez algumas brincadeiras, a gente recebeu uma mensagem de uma mulher. E a gente vai ter que passar aqui, porque ele fez algumas brincadeiras. E como ele é uma pessoa conectada, formado em conexões, enfim, essa mulher mandou, você falou dela, a Siri, do iPhone, que tem um recado para você. Aristides, que palestra sensacional. Quem gostou vai gritar comigo. Somos todos catequistas. O que me deixando impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. Eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal. Ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem. Briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né, do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim é uma experiência muito, muito, muito importante, em que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Não, quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcada. Catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho, e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade, quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo
esse evento maravilhoso de conhecimento que a gente vai sair daqui cheios. What for?